obrigada, Senhor, tantas pessoas que não têm essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui, Senhor Jesus, para engrandecer o Teu santo nome, nesse projetando, nesse ato profético que estamos fazendo aqui, Senhor, projetando o nosso ano de 2026. Hoje será um dia que nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar através dos relacionamentos, Senhor, que nós queremos prosperar mais e mais em 2026. Pai, que toda a sua igreja, Senhor, esteja atenta à tua voz. Pai, toma cativa a nossa mente, acalma os nossos corações. Pai, deixe lá para fora, Senhor, todas as preocupações, todas as inquietações. Senhor, usa, Senhor Jesus, a pregadora dessa noite com autoridade e poder. Usa, Senhor, o louvor, recebe a nossa adoração. Tudo que nós fizermos aqui nesta noite, Senhor, é para Te engrandecer, é para Te enaltecer. Nós planejamos, nós oramos, nós buscamos, mas a Tua vontade é a que prevalece. O governo do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, é o que prevalece. Nós nos submetemos, Senhor, ao Teus cuidados. Toma cativo, Senhor Jesus, todos os nossos projetos, todos são para Ti e para engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que já está aqui nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de tudo que nós somos, tudo que nós temos vem dele, para Ele são todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Vamos dizer que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Vamos dizer mais uma vez, Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Oh, Ele é digno. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte de salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus.
Oh, eu sou teu, eu sou teu, Santo, és inigualável. Coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir o meu lar em ti, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, Senhor. Não vou ser Santo, és incomparável. Diga isso, diga isso. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! O Senhor é bom. Terceiro dia de projetando, meus irmãos. Vamos para o desafio. Hoje nós vamos ser ministrados sobre prosperar nos relacionamentos. O desafio é: prosperidade é também perdão, cura e reconciliação. Envie uma mensagem de honra para alguém que marcou sua caminhada espiritual nos últimos anos. Agradeça, abençoe e fortaleça esse vínculo. Se for necessário, perdoe. Se sentir no coração, demonstre isso através de alguma ação ou ato de amor. O amor é terreno onde Deus prospera vidas. Amém? Antes de você sentar, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28. Enquanto você abre, eu gostaria de agradecer aqui aos meus pastores pela oportunidade de estar ministrando nessa igreja linda mais uma vez. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na minha versão. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração. Senhor Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor já está falando conosco, que o Senhor já se faz presente aqui. Pai, nós te pedimos, Senhor, fale conosco através da sua palavra. Ó Senhor, toda distração, todo resquício, Senhor, toda raiz de distração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que a palavra que será ministrada aqui hoje possa ficar guardada nos nossos corações e que nós possamos colocar em prática, Senhor, durante todo o ano de 2026 e durante todos os anos até o Senhor voltar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus Criador, é um Deus relacional. É um Deus de intimidade. Ele criou o homem, nós somos criados com essa capacidade de interagir, primeiramente com Ele, e entre as pessoas, com as pessoas ao nosso redor. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E ao dar início na criação da humanidade, o próprio Deus já havia liberado uma palavra de prosperidade sobre o homem. Ele fala, multipliquem-se. Ele fala, sejam férteis. Ele fala, encham, subjuguem a terra. Ele fala, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O Senhor já estava liberando uma palavra de bênçãos para o homem e para a mulher desde o princípio, desde o início. Ser próspero nos relacionamentos horizontais. O Senhor já havia ministrado que o homem iria se despontar em todas as áreas, em tudo que o homem fizesse, tudo o que o homem pensasse em fazer, o homem seria abençoado. A gente viveria debaixo da bênção do Senhor. E aqui a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. O Deus Criador, o nosso Deus Criador, é o maior interessado em nos ver prósperos. É o principal interessado em ver nós vivermos as bênçãos que Ele reservou para nós. E o Senhor falou muito comigo, principalmente de ontem para hoje, nessa palavra, em Gênesis 1, do versículo 26 ao 28. E Ele me levou a 2 tópicos. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho, primeiro, sobre o relacionamento vertical e depois sobre o relacionamento horizontal. Iniciando sobre o relacionamento vertical. Adão e o Deus Criador no jardim. O jardim era o lugar de intimidade. Jardim era o lugar onde o homem se conectava com o Criador, com aquele que formou, com aquele que o formou. Então, o jardim era um lugar de conexão, um lugar de direcionamento. E Adão iniciou sua caminhada, sendo sim um homem próspero. Pense comigo, primeiro, ele reconhecia o Criador. Ele valorizava os encontros marcados com Deus todos os dias. Ele tinha convicção de quem ele é. Ele foi feito à imagem e semelhança dele. E aqui eu trago outra lição para você. É reconhecendo quem Deus é. É vivendo em estado de humildade para agradar quem nos formou. Que nós nos encontramos diante dele em um estado de temor. Repita comigo, temor. Não medo. Não estamos falando aqui sobre medo. Mas nós estamos falando aqui sobre dar valor. Sobre reconhecer, sobre respeitar, sobre enxergar em estado de humildade a soberania do Deus Criador. Provérbios 1, verso 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Logo, quem não tem temor a Deus é uma pessoa tola, não é uma pessoa sábia. É uma pessoa tola. E o temor do Senhor, além de ser o princípio do conhecimento, é o princípio também, um dos princípios de uma vida próspera. O temor nos leva a um ajustamento ao caráter de Deus. Esse caráter, ele é revelado na caminhada de obediência, permanência
e constância. Obediência, permanência e constância. Se eu reconheço e tenho convicção em quem a minha fé está firmada, em quem a minha fé está solidificada, se eu tenho temor e alcanço uma vida próspera no meu relacionamento vertical, na minha ligação com os céus. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, é baseada no quão a minha fé é fundamentada e solidificada nele. Ser próspero vai muito além de ter, vai muito além de possuir, mas é sobre permanecer na presença, é sobre permanecer com os olhos fixos naquele que me formou, naquele que me forjou. Se eu reconheço quem Deus é na minha vida, eu como filho, eu como filha, quero cada vez mais cultivar esse relacionamento. Quero cada vez mais conhecê-lo. Quero saber o que Ele quer falar comigo através da sua palavra, através das escrituras. Quero entender, compreender o que Ele quer falar comigo através dos louvores. Eu quero mais, eu tenho fome. Mateus 6:6. Jesus estava ensinando o povo ali a orar. E Ele estava falando, olha, vocês não orem igual aí, o povo aí do templo, que fica orando em voz alta, se amostrando, achando que vai receber algo só porque está orando em voz alta, naquela oração bonita. Mas o que Jesus orienta? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. A verdadeira prosperidade começa onde ninguém vê. Naquilo que você contempla em secreto, nas decisões que você toma quando ninguém está vendo, naquilo que você está cultivando no seu coração e ninguém está sabendo. A verdadeira prosperidade começa onde ninguém mais vê. Mas agora, pensa comigo, a gente falou aqui sobre manter os olhos fixos em Cristo. Manter os olhos fixos na sua palavra. Ter a fé fundamentada nele. O que acontece se nós desviarmos o olhar? O que acontece se a gente desviar o foco? Nós caímos. Alguns exemplos a palavra nos traz. Pedro estava ali, Jesus estava lá chamando, vem Pedro, vem, caminhe sobre as águas. Pedro até começou, mas quando observou a tempestade, o estado que ele se encontrava, ele começou a cair. Davi, quando ele começou a olhar mais para os seus prazeres carnais, ele caiu. Adão, quando ele desviou o olhar do Criador, ele caiu. Fé no errado é o oposto de prosperar, é falir. Nós caímos quando nós depositamos a nossa fé naquilo que não é do agrado do Senhor. Nós falimos quando nós depositamos a nossa fé naquilo que não é da vontade de Deus. Fé no errado é falir. Talvez você ainda não tenha alcançado certas coisas na sua vida, porque talvez o seu olhar não esteja fixo em Cristo, não esteja fixo nos céus, não esteja fixo em Deus, naquele que te formou. O que você tem contemplado? Nós somos aquilo que nós contemplamos. A nossa alma, ela é formada por aquilo que nós contemplamos, por aquilo que nós pensamos todos os dias, por aquilo que nós admiramos, por aquilo que nós damos importância. O que você tem, talvez, idolatrado? Talvez possa ser uma emoção, talvez possa ser um trauma, talvez, meu Deus, a minha vida está muito difícil e todos os dias você fica lembrando dessa questão. Talvez você esteja idolatrando e contemplando isso sem nem perceber. Talvez você esteja depositando a sua fé nisso sem nem perceber. E a fé no errado nos leva a falir. Hoje o Senhor te convida
a olhar para Ele novamente. A olhar para Ele de novo com olhos fixos, a permanecer, a ser fiel à sua palavra. Não se prenda a mágoas, não se prenda a traumas, não se prenda ao seu contexto, ao contexto que você está vivendo, não. Mas fixe os seus olhos, ponha os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Relacionamento horizontal. Gênesis 2:18. Passou um tempo, Deus já havia formado o homem, já tinha dado ali a ele uma função de cuidar ali do jardim, cuidar dos animais. Só que, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, idônea para ele, uma auxiliadora. A criação de Eva marcou ali o relacionamento horizontal no jardim. Antes era Adão e Deus. O relacionamento vertical prevalecia. Mas a partir da criação da mulher, iniciou-se o relacionamento horizontal. Depois de ter criado o homem, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, mas por que depois? Pense, Deus poderia ter criado o homem e a mulher ali de uma só vez. Pronto, criei o homem e a mulher, agora de uma só vez. Mas por que primeiro o homem e depois a mulher? Porque o relacionamento vertical é a base para um relacionamento horizontal. Eu não consigo me relacionar bem horizontalmente sem antes priorizar o meu relacionamento vertical com os céus. Nós precisamos priorizar primeiro o relacionamento com Deus Criador, conhecê-lo, saber dos seus atributos, saber quem Ele é, para que reconhecendo quem Ele é, eu transborde nos meus vínculos, eu transborde as pessoas ao meu redor, nas minhas amizades, na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono. Quando eu prospero no meu relacionamento com Deus, eu prospero no meu caráter e prospero nos meus vínculos. Estar completo em Deus faz com que eu transborde para as pessoas ao redor tudo aquilo que eu recebi nele. Eva, ela teve a mesma oportunidade de Adão. Ela também começou sendo uma mulher próspera ao lado dele. Ela também reconhecia o Criador, ela também valorizava os encontros marcados com Deus diariamente, ela também tinha convicção de quem Deus era, mas eles contemplaram o que não era para ser contemplado e perderam o temor ao Senhor. Eles contemplaram o que não era para ser contemplado. Provérbios 16:18 vai dizer que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo, a soberba, antes da queda. Quando nós perdemos o temor ao Senhor, nós estamos permitindo que o orgulho vença. Nós estamos permitindo que o perdão reine. Nós estamos permitindo que o egoísmo prevaleça. Nós vivemos em tempos que, infelizmente, os relacionamentos são frágeis demais. E em lugares onde relacionamentos são muito frágeis, há discórdia. Não há temor a Deus. Não há amor. Não há verdade. Não há respeito. Não há empatia. Não há obediência. Há julgamento. Há superioridade. Há mentira. Não há a presença do Senhor. Nós precisamos declarar guerra. Repita comigo. Declarar guerra. Contra essas coisas que minam os nossos relacionamentos. Contra essas coisas que impedem que nós sejamos prósperos nos nossos relacionamentos. Tanto no relacionamento vertical quanto horizontal. É em humildade, meus irmãos. Assim como Cristo. É em humildade, se colocando no lugar do outro, que nós podemos, que nós conseguimos refletir Jesus nas amizades, que nós conseguimos ser a extensão de Cristo aqui na terra, nos meus relacionamentos, no relacionamento com os meus filhos, com o cônjuge, entre os pais.
em estado de humildade, me colocando no lugar do outro. Não há prosperidade nos relacionamentos sem perdão. Não há prosperidade nos relacionamentos com orgulho, com um ar de superioridade. Eu sou melhor que o outro. Eu sei fazer melhor. A Daça está pegando ali, mas se fosse eu. Quando o egoísmo prevalece, não, mas me chamaram. Isso aqui é só meu. Reflita. Observe as suas ações e as suas reações e os seus pensamentos durante os dias. O que precisa ser transformado pelo Espírito Santo? O que precisa ser transformado pelo Senhor para que você seja, de fato, a extensão dele aqui na terra até que ele volte? Esse é o nosso propósito. Nós somos formados para isso. Nós somos feitos para isso, meu irmão. Perdoe mais. E permita ser moldado e forjado pelo Espírito Santo de Deus. No Éden, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado. No Éden, a maneira de se relacionar com o meu próximo mudou. Mas também foi no Éden que o plano da salvação começou. Em Gênesis 3,15 vai dizer: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse? Quem é esse? É Cristo. É Jesus. A cruz é o elo que nos une vertical e horizontalmente, meus irmãos. Através de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós somos reconciliados com o Pai, com os nossos irmãos. Prosperar nos relacionamentos é amar como Cristo nos ama, é perdoar como Ele nos perdoa, é se doar como Ele se doou, é declarar comunhão onde há discórdia. Se eu tenho esse entendimento, se eu tenho convicção disso, eu posso ser a extensão de Jesus no meu lar, com a minha família, onde quer que eu esteja. Se eu recebi do amor de Cristo e eu amo sobre todas essas coisas, eu posso chegar, por exemplo, na missionária Cleude e dizer: eu te amo em Cristo Jesus, missionária Cleude. Eu te amo, pastora André. Eu te amo, Peterson, em Cristo Jesus. Eu te amo, pastor Francisco, em Cristo Jesus. Se eu fui alcançada por esse amor, se eu quero viver de fato esse amor, eu amo o meu próximo. Eu não tenho dificuldades em amar. Não tenho dificuldades em dizer: eu te perdoo. Não tenho dificuldades em abraçar. Mesmo sendo aquela pessoa que eu sei que fala mal de mim, que eu sei que não vai com a minha cara, que quando chega aqui na igreja, fala assim: vixe, essa pessoa é de novo. Eu não tenho dificuldades. Se coloque de pé. O Salmo 133 vai dizer assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Isso aqui representa unção. É como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Isso representa vida. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, onde há relacionamentos fortes, há unção, há vida. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Meus irmãos, prosperar não é ter mais. Prosperar não é sobre possuir. Prosperar é ser mais parecido com Cristo. Se Deus restaura o meu vertical, Ele transforma o meu horizontal. Então os meus vínculos florescem. A minha casa muda e os meus relacionamentos saram.
E a bênção do Salmo 133 se torna realidade na minha vida. E eu ministro isso nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro unção, eu declaro vida, eu declaro união. Não haverá discórdia, não haverá brigas, mas haverá perdão. Haverá reconciliação, porque se nós somos reconciliados com Cristo, se nós somos alcançados por esse amor, eu consigo transbordar para os meus relacionamentos, eu consigo transbordar isso para as pessoas ao meu redor. Pegue o seu papelzinho, eu quero te abençoar nessa noite. Pegue com fé, e se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, segura na mão dessa pessoa. Com uma mão você levanta, com a outra você segura na mão. E nós vamos declarar nessa noite juntos a bênção do Salmo 133. Nós vamos declarar nessa noite juntos. Nós vamos ministrar nessa noite juntos. Relacionamento vertical, seu relacionamento com Deus, um relacionamento forte. Um relacionamento horizontal abençoado. Não vai ter briga. Oh, Senhor Deus, nós acreditamos, Senhor, no Teu poder, no Teu agir. Espírito Santo, obrigada por se fazer presente aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos prosperar nos relacionamentos, Senhor. Nós queremos ser pessoas prósperas. Oh Deus, eu quero prosperar no meu relacionamento com o meu cônjuge. Eu quero prosperar no meu relacionamento com os meus irmãos. Eu quero prosperar no meu relacionamento, Pai, com os meus pais, com a minha família, com o meu chefe, com os meus colegas. Oh Deus, nós queremos prosperar. Oh Deus, e eu repreendo, Senhor, toda raiz de divórcio sobre os casais aqui da Deipiranga. Está repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos famílias fortes. Nós declaramos relacionamentos fortes. Nós ministramos o Teu perdão, o Teu amor, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda raiz de amargura, toda raiz, Senhor, de orgulho, Senhor, soberba, egoísmo, Senhor. Não tem espaço aqui na Deipiranga e não tem espaço nas famílias aqui da Deipiranga. Senhor, nessa noite nós abençoamos, Senhor, todos os sonhos, os alvos, os projetos dos Teus filhinhos, Senhor. Venha de encontro com as necessidades de cada um. Pai, nós ministramos uma bênção sem medida, Senhor, sobre o Teu povo. Uma bênção sem medida, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, Senhor. Ó Deus, os meses de maio e junho serão meses que nós vamos testemunhar da Tua grandeza. Nós vamos testemunhar da Tua bondade. Nós vamos testemunhar do Teu amor. Nós vamos testemunhar, Senhor, da Tua comunhão, Espírito Santo. Ó Deus, durante todo o ano de 2026, Senhor, esteja conosco. Ó Senhor, nós não queremos dar nenhum passo sem a Tua presença. Eu abençoo agora os Teus irmãos, os Teus filhos que irão ofertar na Tua casa, Jesus. Venha encher os celeiros, Senhor. Venha encher as mesas, Senhor. Eu ministro fartura, Senhor, nas casas dos Teus filhos. Senhor, porta de emprego, concurso público, Senhor. Nós declaramos, Senhor, abundância. Nós declaramos, Senhor, abundância. Jeová Jirê, não faltará nada. Não faltará nada, porque a nossa fé está depositada em um Deus que tem tudo, em um Deus que tudo pode e em um Deus provedor. Você crê? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar nesse momento do ofertório. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Depois dessa palavra abençoada. Aleluia.
paz do Senhor, Ade Ipiranga. Que bênção. Meus queridos, queremos conhecer os nossos visitantes nessa noite. Onde se encontra, se coloque de pé para que possamos dar um bem-vindo caloroso nessa noite. Temos visitante nessa noite? Temos? Se tiver, se coloque de pé. Temos um jovem ali atrás. Temos outro lá atrás. Glória a Deus. O que diremos, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não, queridos, foi fraco. Vamos de novo? Bem bonito mesmo, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Ade Ipiranga ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: Ade Ipiranga ama você. A paz do Senhor, os irmãos. Saúdo a todo com a paz do Senhor. Essa é a saudação do povo de Deus, né? Meus irmãos, justificando aqui a ausência do nosso pastor Wesley, ele teve que cumprir uma agenda também do Projetando, né, em Planaltina do Goiás. O pastor Paulo César, que é o irmão dele. E essa agenda veio antes, né, de dar início aqui o Projetando, bem antes. E ele não poderia deixar, né, de estar ali cumprindo também com a sua palavra. Então ele está em Planaltina ministrando a palavra do Senhor ali no Projetando 2026, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão orando nesse propósito ou fizeram um propósito, meus irmãos, referente ao Projetando 2026? Você tem tirado um período de oração? Eu tenho uma equipe aqui que está orando comigo meio-dia, viu? A equipe, viu, pastor Eric? Nós estamos orando. Uma vez o pastor Eric foi no meu trabalho e me encontrou lá naquele cubículozinho orando, né? Agora é outro lugar, viu, pastor Eric? Melhor e fica mais à vontade ainda. Então nós temos uma equipe que estamos orando todo meio-dia. Nós já orávamos antes, né, irmão Lorival? Bem antes. A diaconisa de Maria José, uma turma que está aí nos acompanhando em prol desse trabalho. Já tivemos aqui o objetivo em prol da nossa nação, estamos agora em prol do Projetando 2026. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você mesmo na sua casa, no seu trabalho, não posso estar dobrando meu joelho, ore em espírito, amém? Ore caminhando, né? Deitado. E aí vai orando, não pode deixar de orar. Porque, meus irmãos, querendo ou não, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E se projetando. Quem sabe alguém falou para você, não vai acontecer. Mas eu te digo em nome de Jesus que vai acontecer. Basta você ter fé e crer para a glória de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, convido os irmãos que fiquem sobre vossos pés para que possamos estar orando e assim encerrando esse culto em nome de Jesus. Deus abençoe a diaconisa Ardaz. Amém. Botou muito no bolso, né? Amém. São as futuras missionárias e pregadoras da casa do Senhor. Está vendo aí, Rena? Na intimidade já, viu? Deus tem muito talento na nossa igreja. Tem muito talento aqui. Vamos desenterrar e vamos assim fazer a obra do Senhor junto para a glória de Deus. Estenda as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus não esteja somente hoje, mas para todo sempre, em cada coração que a eleita do Senhor diga. Amém. E a vitória pelo sangue. Vão em paz. Deus abençoe a todos.